Olá a todos vocês, gente. Hoje eu vou trazer uma revelação tremenda sobre o tempo que a gente está vivendo. Você vai ficar chocado ao final desse vídeo porque você vai realmente perceber que a Bíblia fala de forma específica, não de forma genérica, vaga, interpretativa, sobre o tempo que a gente está vivendo. Você vai ver isso comigo hoje através desse vídeo. Eu vi muitas pessoas já falando aqui na internet sobre que a Bíblia de alguma maneira previu o coronavírus. Usaram Jeremias 16, usaram Isaías, usaram outros textos, mas de forma vaga, de forma não específica, né? E é impossível a gente pensar que um acontecimento como esse, que parou o mundo inteiro, o mundo conhecido, não possa ter uma resposta específica e clara na Bíblia. É impossível a gente imaginar que algo tão grande, de tamanha magnitude, o Senhor não tenha revelado em algum ponto da Bíblia de forma específica, detalhada e clara. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se você ficar comigo nesse vídeo até o fim, e possivelmente eu não vou deixar esse vídeo daqui a algum tempo, então se você está aqui comigo nesse vídeo, você compartilhe para que mais pessoas recebam esse entendimento e depois, possivelmente, eu mesmo vou retirar esse vídeo, tá certo? Olha só o que eu vou compartilhar com você. Primeiro eu quero ler para você o que a Bíblia fala sobre esse sistema que a gente está vivendo, essa grande Babilônia, né? A Bíblia diz no capítulo 18 de Apocalipse o seguinte: presta atenção no que eu vou ler para você. Quando fala sobre a grande Babilônia, a queda da grande Babilônia em Apocalipse capítulo 18, a Bíblia diz assim no versículo de número 23: E a luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Vai chegar um tempo que não importa o que façam com o ser humano, com a sociedade de bem, os lockdowns, os cerceamento das liberdades, as manipulações, uma hora Deus vai fazer todo esse sistema cair. Então preste atenção na continuidade desse texto. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Veja bem, se nós hoje analisarmos, olharmos o mundo inteiro, você vai ver que não são muitos os feiticeiros, né? Enfim, que praticam feitiçaria. Então a gente precisa entender que o livro do Apocalipse ele foi escrito em grego. Então a gente tem que buscar o significado original dessa palavra feitiçaria. O que a Bíblia diz sobre feitiçaria? A Bíblia diz em Apocalipse, nesse texto especificamente, que a palavra feitiçaria significa farmaquia. Farmaquia. Todas as nações foram enganadas pela sua farmaquia. Você sabe que essa palavra grega, farmaquia, deu origem à palavra que nós conhecemos hoje como farmácia, certo? Farmácia. Todas as nações foram enganadas por sua farmácia. Olha só que forte. Agora você vai começar a entender o que eu vou explicar para você, tá? Eu não vejo como essa profecia poderia se cumprir em qualquer outro ano da história, senão nesses, em 2020 e em 2021. Todas as nações foram enganadas por sua farmácia. Todas as nações foram enganadas por sua farmaquia. Olha só que forte. Nós pensarmos em pestes históricas como a peste negra, se nós pensarmos nas outras doenças, lepra, enfim, as pessoas não se aproximavam de outras pessoas porque era visível que aquela pessoa estava doente, que aquela pessoa estava leprosa. Mas nessa pandemia, apesar de ser uma pandemia real, que tem vitimado aí muitas pessoas,
uma grande parte, ou até a maioria, são de pessoas assintomáticas, ou seja, você não sabe se a pessoa tem, se a pessoa não tem. Aí são necessários os testes, né? Os testes que por vezes dão positivos, por vezes dão negativo, por vezes dão falsos positivos ou falsos negativos. Ou seja, muita confusão, muita informação desencontrada, muita coisa que você realmente não consegue entender até onde aquilo está correto e até onde aquilo acaba sendo um engano, né? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. A grande verdade é que, independentemente de toda essa confusão, as pessoas estão sendo, você sabe, certo? Então veja bem, todas as nações foram enganadas por sua farmaquia. Preste atenção. Eu quero conversar com você agora sobre exatamente o momento da história que a gente pode estar vivendo, certo? Eu quero ler com você o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 6. A Bíblia fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Presta atenção, porque agora vai ficar extremamente forte e profético, tá? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu vou falar especificamente sobre o primeiro cavaleiro. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Vocês sabem que muito, né, do que nós temos hoje também de escatologia bíblica, especialmente alguns pontos que são mais comuns, isso foi uma interpretação muito americanizada da Bíblia, ou seja, dos Estados Unidos, veio da América, né? Mas você sabe que a Bíblia é um livro que ela se passa totalmente num contexto do Oriente e não do Ocidente, onde nós estamos aqui. Portanto, a Bíblia, quando ela precisa ser interpretada, você precisa olhar para a Bíblia de uma forma, de um prisma oriental e não ocidental. E o americano, de alguma maneira, trouxe a interpretação desse verso de uma forma até majoritária desde muitos anos atrás e que perdura até agora, que o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo, porque ele está vestido de branco, né? E ele simboliza aí uma falsa paz. Mas se nós formos aí estudarmos mais especificamente sobre esse cavalo, a gente vai possivelmente perceber que esse primeiro cavalo nada tem a ver com a pessoa do anticristo. E é isso que eu vou tentar mostrar ou demonstrar para você agora. Veja bem, a Bíblia diz o seguinte, que a cor do cavalo é branco, né? Por que será que Deus especificou essa cor como a cor do primeiro cavalo do Apocalipse? Bom, se você hoje pensar na sociedade, se você hoje pensar nas diversas profissões, segmentos, o único segmento praticamente que veste o branco são os médicos. É a indústria farmacêutica. Todas as nações foram enganadas pela indústria, por sua farmaquia. Preste atenção onde eu vou chegar. A Bíblia fala que o primeiro cavalo é um cavalo branco. E você sabe que de todas as profissões que você investigar, o único que veste branco são os médicos, né? Por que eles vestem branco? Eles poderiam vestir qualquer outra cor, amarelo, azul, vermelho, verde, porque o branco traz uma imagem de respeito, traz uma imagem de algo verossímil, traz uma imagem de algo que é digno de honra. Exatamente por esse motivo, eles vestem essa cor, tá? E o que eu quero colocar para você agora é que, de alguma maneira, nós precisamos entender que o Senhor não ia fazer com que esse momento que a gente está vivendo passasse completamente despercebido. A Bíblia fala que o cavalo branco, ele tinha um arco na sua mão. E aí, essa interpretação americanizada da Bíblia diz que como ele tem o arco e não tem a flecha, então é o anticristo. Mas, na verdade, nós precisamos entender
que o livro do Apocalipse ele foi escrito em grego. Então, o que significa essa palavra arco em grego? Arco. Se você for atrás, você vai ver que essa palavra arco significa toxon. Toxon. T-O-X-O-N. Que significa exatamente a palavra arco, certo? Então você veja, a Bíblia fala que ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa possivelmente posta sobre a sua cabeça. Você sabe que a palavra coroa vem do latim corona, que é exatamente o nome dessa doença que a gente está enfrentando agora, o coronavírus, certo? Então veja bem, ele tem uma coroa, ele tem uma corona e ele tem um arco que em grego significa toxon. Mas o que é toxon? Se você for estudar a palavra toxon, a etimologia dessa palavra no grego, você vai ver que toxon significa toxicon. Toxicon, que na verdade é a derivação que para o inglês e para o português, para o latim, significa tóxico. Então veja, quando os americanos de alguma maneira interpretaram esse texto e disseram que ele não tinha a flecha em sua mão, é a mesma coisa que mais ou menos você dizer que alguém tira uma espada e não tem a bainha. A bainha, ela faz praticamente parte da espada, porque é o suporte que traz a espada, né? A mesma coisa é esse texto de Apocalipse capítulo 6. A Bíblia menciona o arco como toxon, né? Que na verdade era todo um instrumento de batalha que os gregos utilizavam nas suas guerras, nas suas batalhas. Os gregos, eles utilizavam essa ferramenta, porque você sabe que a flecha, há muito tempo, desde aquele tempo já se sabia que a flecha não era algo mortal. Podia pegar uma determinada posição no corpo do adversário e aquilo não seria letal. Então, o que os gregos faziam? Os gregos pegavam essa flecha, eles embebedavam em veneno, certo? E então lançavam contra os seus inimigos. A palavra toxon, que deriva da palavra toxicon, que significa tóxico em latim, na verdade, é esse arco que o cavaleiro do cavalo branco traz consigo. Ele é todo uma arma única, ele é todo um artefato único, porque esse é o sentido original do grego, certo? O idioma em que o livro do Apocalipse foi escrito. Então vocês precisam entender que alguém no fim dos tempos, vai vestir branco, vai ter uma corona e vai ter um toxon, um toxicon, um arco, como os gregos faziam, que embebedavam a ponta das flechas e lançavam contra os seus adversários. Lançavam contra os seus adversários. Então, é exatamente o significado de Apocalipse, capítulo 6, verso de número 2. Porque é impossível, como eu disse, a gente pensar que algo tão tremendo, algo que parou o mundo conhecido e tem parado por vários meses e anos, não está de alguma maneira relacionado na Bíblia, né? Eu sei que essa teoria de que o cavalo branco é o anticristo, ela é muito antiga, mas ela é ao mesmo tempo muito fraca, ela é muito sem fundamento, ela é muito pobre, só por correlacionar o branco com uma possível falsa paz. Porque o próprio Cristo também tem as vestes brancas, né? A própria noiva do Cordeiro também traz essa simbologia do branco. Mas pensando num contexto em que o livro do Apocalipse ele foi escrito numa linguagem simbólica para trazer um significado literal, você consegue entender que Deus não traria um texto, através do apóstolo João, que as pessoas no tempo do cumprimento não pudessem identificar a que isso se relaciona. Então é exatamente o que o texto está dizendo. Ele é branco, ele veste branco, ele tem essa autoridade, né? Ele tem essa respeitabilidade por parte do ser humano,
ele tem uma corona na sua cabeça e ele tem um toxon, um arco. Ele tem um instrumento único que era a flecha embebedada no veneno contra os seus adversários. É exatamente esse o sentido literal e original do texto de Apocalipse, capítulo de número 6 e verso de número 2. Mas, por conta de uma interpretação americanizada e até romantizada desse verso do livro do Apocalipse, por muitos se cogitou que pudesse ser a pessoa do anticristo, mas faltam elementos para isso, né? Então vocês observem o seguinte, né? Onde eu quero chegar. Você sabe que a única diferença entre o remédio e o veneno é a dose, certo? Preste atenção nisso. A única diferença entre o remédio e o veneno é exatamente a dose. É isso que a própria indústria, né? A indústria que fabrica esses medicamentos, eles mesmos, né, falam isso. Então, os gregos tinham por hábito utilizarem essas flechas, né, onde eles embebedavam e lançavam em seus combates. E é exatamente nesse tempo, nessa época, que o apóstolo João recebe essa informação. Mas que, para aquele tempo, né, aquilo poderia não fazer muito sentido, mas você veja bem, quando a Bíblia fala da queda da grande Babilônia, quando a Bíblia fala da ruína da grande Babilônia, em Apocalipse capítulo 18, a Bíblia diz que todos os mercadores da terra, todos os mercadores, eles que eram os grandes da terra, eles enganaram as nações por suas feitiçarias, por suas farmaquias, por suas manipulações, por suas mentiras da indústria farmaquia. Então esse texto mostra para a gente realmente que, possivelmente, de uma forma muito mais provável, com uma probabilidade muito maior, nós estamos vivendo esse momento do primeiro cavalo de Apocalipse 6. Primeiro cavaleiro de Apocalipse 6. Não como o anticristo, não como foi retratado pela cultura, pela interpretação americanizada desse texto, mas possivelmente com a interpretação original do grego do livro do Apocalipse. E o que isso significa? Significa dizer que as nações, veja, será que as nações em algum momento da história foram enganadas por feitiçaria? Feitiçaria mesmo, do sentido do feiticeiro? É lógico que não, né? Pouquíssimas pessoas, pensando aí em 6, 7 bilhões de pessoas, pouquíssimas. Mas como a Bíblia diz que as nações todas foram enganadas por suas feitiçarias, todas as nações, Brasil, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio, todas. Porque o sentido original, repito, da palavra feitiçaria do grego de Apocalipse, farmaquia. Farmaquia. Então, você observa que a palavra grega toxon, que é arco, que é o instrumento pelo qual os gregos utilizavam para batalhar com flechas, com setas envenenadas, é exatamente o que traz o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ou seja, é exatamente o que a gente está vivendo agora. E isso é extremamente forte, extremamente profético, porque eu tenho quase que absoluta certeza, não ouviu falar disso dessa maneira ainda, né? E isso nos traz uma convicção que as nações estão sendo enganadas por tudo que se está fazendo em relação a esse acontecimento que nós estamos vivendo agora. Esse que nós estamos vivendo. Causa, reação, solução. É exatamente o que o cavalo branco do Apocalipse está trazendo. Perceba que o cavaleiro do cavalo branco, ele vem como
alguém que vem lançar algo no mundo inteiro. Ele vem com um alcance global. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje, algo de alcance global. Se você pensar e observar gerações anteriores, seus avós, bisavós, tataravós, dependendo da sua idade, você vai ver que eles viviam até 80, 90, 95, 98 anos. Muitos deles não perdiam os dentes, muitos deles não tinham câncer, muitos deles não tinham doenças como as que existem hoje. Por quê? Porque naquele tempo, a farmacia não tinha ciência o suficiente para enganar todas as nações. Mas hoje, você vê a incidência, o número de pessoas aí com câncer, com doenças. É só você observar como trabalham, né, as grandes empresas. Como elas trabalham, de que maneira elas trabalham. Eu não posso nem dar muitos detalhes aqui, mas você observe que o cavaleiro do cavalo branco ele vem com um toxon, do grego toxicon, tóxico, daquilo que é tóxico, daquilo que é usado para intoxicar as pessoas. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Ele vem com essa proposta. Por quê? Porque ele enganou todos os que habitam na Terra. A pandemia é real? É lógico que ela é real. Mas será que é necessário tudo isso que está sendo feito? Será que é necessário tudo isso que está sendo feito? Recentemente, o presidente dos Estados Unidos chegou a dizer que, se preciso for, vai de casa em casa para fazer isso. Recentemente, eu mostrei algo também que está vindo sobre o Brasil numa live. Todas as nações foram enganadas por sua feitiçaria, por sua farmacia. E depois? O que é que vem depois disso? Bom, depois vem o que? Vem o cavalo vermelho do Apocalipse, né? Se nós observarmos aqui e lermos capítulo 6 de Apocalipse, verso de número 4, diz: E saiu o segundo cavalo. Foi aberto o segundo selo, e ouviu o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então veja bem. Logo depois disso, vem o quê? Batalha. Guerra. É isso que a Bíblia diz. E se você pensar em tudo o que está acontecendo no mundo, as falências, os colapsos, as quebradeiras econômicas, os embargos dos países, proibições, liberdades que foram suprimidas. Se você pensar em países que estão com as economias prejudicadas, as tensões que estão acontecendo entre os Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e os vermelhos, o Irã, Israel, você vai ver que o próximo capítulo de tudo isso que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo também no Brasil, com toda essa tensão interna. Olhos externos estão no Brasil também. Você pode ter certeza do que eu estou falando? Nós vamos chegar nesse segundo momento. Exatamente nesse segundo momento. Então, você consegue perceber assim que essa interpretação é uma interpretação que faz muito mais sentido do que a interpretação de que o anticristo ele é o cavalo do cavalo branco só porque ele vem com um arco na mão. Mas essa interpretação não explica a coroa, porque a coroa não é dada ao anticristo. Essa explicação não traz o sentido etimológico do arco, não traz o sentido contextual da linguagem onde o livro do Apocalipse foi escrito, inclusive cultural, inclusive de vivência dos gregos nas batalhas. Então você consegue perceber realmente que pode ser piamente algo muito correspondente ao que a gente está vivendo hoje.
Não usando textos genéricos como Jeremias 16, não usando textos genéricos como Isaías, mas sim usando uma revelação que Deus deu ao apóstolo João que serve exatamente para esse tempo. Respeito, verossimilhança, honra. O que se fala não é questionado, o que se fala não é contra-argumentado. Por quê? Porque é o médico, porque é o especialista. Todas as nações foram enganadas por sua farmaquia. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque possivelmente eu não vou deixar ele muitos dias no ar, tá bom? Para que mais pessoas entendam o que a gente está vivendo nesse exato momento. Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.